Como eu estava falando, por que o método literal, a segunda pergunta, histórico-gramatical, é o melhor? Por que nós adotamos ele? Porque nós acreditamos que, no sentido literal, a intenção do autor, o sentido original de cada passagem de escritura é o guia para você entender a palavra de Deus. Nós respeitamos, nós falamos, isso aqui é uma figura de linguagem, isso aqui é uma figura simbólica, por exemplo, as parábolas, os ensinamentos de Jesus tinham figuras de linguagem, por exemplo, simbólica, tinham figura de linguagem, pois Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, isso é linguagem simbólica. Quando Jesus contou as suas parábolas, por exemplo, eram figuras alegóricas, figuradas, mas Jesus sempre, quando ele contava tudo essas coisas, quando ele usava esses tipos de mecanismo para poder ensinar os seus discípulos, depois ele chamava os seus discípulos e ele literalizava, ou seja, ele explicava, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus explicou para os discípulos, olha, a semente quer dizer a palavra. Aquele que semeia a palavra é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ou seja, é Deus. São os servos de Deus, nós que trabalhamos, aquele que semeia a palavra são pessoas, Deus através das pessoas. E o terreno, aqueles 4 tipos de terreno são 4 tipos de corações. Isso é literalizar, explicar a palavra de Deus. Então, esse método literal é a maneira que Jesus usou, é a maneira que os profetas usaram, para que você possa trazer a coisa para a realidade. Uma coisa literal é uma coisa real. Quando Jesus disse para Tomé, coloca a mão aqui no meu peito para você ver que sou eu, ou seja, é uma realidade, isso é literal. Eu tinha um professor que ele dizia assim, se você quiser entender a Bíblia, fazer uma interpretação profunda da Bíblia, você precisa entender a intenção do autor, você precisa sentar na cadeira de Moisés para entender o Pentateuco. Você precisa entender a história, o fundo histórico, e você precisa entender o texto, a gramática do texto, entender as palavras. Só para me dar um exemplo para você, aqui para poder a gente encerrar essa parte de pré-tribulacionismo. Existe a palavra paz na Bíblia, que é uma coisa muito interessante, no hebraico é shalom, e no grego é eirene. Só que eirene quer dizer ausência de guerra, enquanto shalom quer dizer tranquilidade interior, uma coisa inabalável, independente de guerra, independente de qualquer tribulação, como diz o Salmo 46, Deus é meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. Então, quando você vai estudar a Bíblia no sentido histórico-gramatical e no sentido literal, histórico-gramatical, você vai trazer para a realidade o sentido bíblico. Você não vai inventar uma história, você vai ter que entender exatamente o que diz o texto. Você vai ter que entender o fundo histórico e cultural, por que a pessoa falou daquele jeito, e você vai ter que entender o sentido das palavras. Por isso que o método histórico-gramatical é o método que as pessoas que realmente querem entender a Bíblia, que não querem inventar coisas, que não querem espiritualizar aquilo que é material. Porque o segredo é, aquilo que é material na Bíblia, você tem que admitir que é material. E aquilo que é espiritual, você tem que admitir que é espiritual. Você não pode espiritualizar aquilo que é material e nem pode materializar aquilo que é espiritual. Isso é a forma literal de entender a Bíblia. Então, respondendo à terceira pergunta, o que significa ser pré-tribulacionista? Eu vou explicar para você. Ser pré-tribulacionista significa você crer que a volta do Senhor Jesus se dará em 2 partes. O arrebatamento antes da grande tribulação, por isso pré-tribulacionista. Que vai acontecer a grande tribulação. E durante os 7 anos judaicos de 360 dias da grande tribulação, vai acontecer nas nuvens, vai acontecer nos ares, no céu, o chamado tribunal de Cristo, para nós recebermos galardões, e as bodas do Cordeiro, que é a cerimônia de casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. Isso é pré-tribulacionismo. Após os 7 anos, o Senhor volta em glória, nas nuvens de glória, todo olho o verá, como diz a Bíblia, e aí ele vem para salvar Israel,
para condenar o falso profeta e o anticristo direto ao lago de fogo, para Satanás ser preso no abismo com seus demônios e ficar inoperante, e ele, através do juízo das nações, instaurar o milênio aqui na Terra. Inclusive, nós vamos estudar o pré-milenismo lá no capítulo, na lição de número 11, quando nós vamos estudar sobre o milênio. Você que é pré-tribulacionista, você você precisa crer que o Senhor Jesus vem buscar a igreja antes. Não existe razão para que a igreja passe para a grande tribulação. Por quê? Porque, como eu disse, a Bíblia divide, no sistema dispensacional e pré-tribulacionista e pré-milenista, a Bíblia divide-se em 3 classes de pessoas. E Deus, através do profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, ele conta a história dos gentios, que são todas as outras gentes, inclusive eu e você, que não são judeus. Ali no capítulo 2, Deus mostrou para o rei Nabucodonosor, e o profeta Daniel interpretou, a história dos gentios, que dura até hoje, que vai durar até a derrota do anticristo, o último grande representante do poder gentil, na derrota dele no final da grande tribulação. Com relação aos judeus, no capítulo 9 de Daniel, a Bíblia mostra a história das 70 semanas, que já passaram 69, até Cristo, e aí aconteceu um hiato, aconteceu um espaço, que é o período da igreja, que não tem data marcada, que não tem um tempo marcado, até porque as dispensações terminam na hora que Deus quer, e nós estamos vivendo a dispensação da graça, e a dispensação da graça da igreja ainda não terminou, vai terminar no arrebatamento da igreja. E nós que somos igreja, no Antigo Testamento só tem gentios e judeus, mas no Novo Testamento aparece a igreja, um povo chamado de dentro dos gentios e de dentro dos judeus, para ter um relacionamento com Cristo, para ter um relacionamento com Deus através de Cristo. Então é dessa maneira que nós cremos. Amém? Agora, no segundo ponto, fala sobre o dispensacionalismo clássico. Eu tenho que andar rápido porque o tempo não está me ajudando. O dispensacionalismo, por exemplo, o dispensacionalismo, a palavra dispensação no grego é oikonomia, e oikonomia significa mordomia, você administrar uma determinada coisa que alguém te deu para administrar. Mas o termo dispensação do latim significa repartir ou dividir. Então, através da dispensação, você estudando a Bíblia pelo método dispensacional, você vai entender os tempos, os períodos de tempo, porque uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito da sua obediência para uma determinada revelação da vontade de Deus. Por exemplo, na inocência, o homem tinha o jardim do Éden para ser mordomo do jardim do Éden, e ele tinha uma revelação, ele podia comer de todas as árvores, e ele escolheu desobedecer a Deus e comer da única árvore que Deus proibiu. A cada final de dispensação, que é determinado por Deus, Deus vai trazer o julgamento, e o julgamento é para abençoar aqueles que foram aprovados e para amaldiçoar aqueles que foram reprovados. Adão e Eva foram reprovados e foram expulsos do jardim, perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim, a terra foi amaldiçoada e a morte entrou no mundo. Essa é a primeira dispensação. Depois vem a consciência, que é o período de 1656 anos, onde o homem agora conhecia o bem e o mal, ou seja, tinha consciência do bem e do mal, porque comeu da árvore do bem e do mal. Esse homem foi testado durante 1656 anos, e no final do julgamento apenas Noé e a sua família foram aprovados e salvos. Depois vem o governo humano, vem o período da promessa patriarcal, que começa com Abraão e vai até a saída do Egito, e depois vem a lei, que vai até Jesus. E nós estamos vivendo hoje, e a lei termina na diáspora, que é a palavra grande aí, que significa dispersão. Quando Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo, foi disperso pelo mundo afora e só voltou agora em 1948 para a terra da Palestina, para a terra de Israel. E nós estamos vivendo o período da igreja, o período da graça, que é o período que vai terminar no arrebatamento da igreja. Então você percebe que após o arrebatamento da igreja, aí acontece de novo aquele período chamado a 70ª semana de Daniel, que Daniel disse lá no capítulo 9. E por que acontece isso? Porque esse tempo, as 70 semanas, estão determinados, diz o texto de Daniel, sobre Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Por isso que nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que nós não temos necessidade de passar pela grande tribulação, porque nós estamos vivendo a nossa dispensação, o nosso período, e terminando esse período tem esse pedaço aí para se cumprir a semana 70 que falta, que nós vamos aprender lá no estudo próprio sobre ele, a semana 70 de Daniel, que é a grande tribulação. Após a grande tribulação,
como nós já explicamos, Jesus volta em glória, e aí começa o milênio, que é a última dispensação, né? O último período de tempo marcado, né? Vai durar 1000 anos, aonde o Senhor vai reinar sobre a face da terra, juntamente com a igreja, juntamente com Israel convertido, né? E no final vem o juízo final, aí vem a condenação dos ímpios ao lago de fogo, e finalmente todos os crentes, todos aqueles que durante o milênio também se salvarem, vão participar da eternidade ali para sempre, nós vamos estar com o Senhor. Eu espero ter ajudado você. Eu gravei um vídeo maior, talvez até melhor do que esse, mas ele não foi de maneira nenhuma. Então, o que eu te expliquei aqui? Eu tentei usar esse questionário para te explicar, né? Defina a escatologia. Eu expliquei para você que a escatologia é a matéria de número 10 num compêndio de teologia sistemática que leva ao final da revelação. Inclusive o livro do Apocalipse se chama Revelação, mas é o estudo das últimas coisas. Expliquei para você que o método de interpretação literal é o melhor que tem, apesar que ele não é o único, existem os outros métodos que você pode pesquisar, mas o literal é aquele que procura entender a Bíblia exatamente como ela é. Não existe eu acho, não existe eu penso, existe o que a Bíblia diz, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é uma regra de hermenêutica, que é a ciência de interpretar a Bíblia. O que significa ser pré-tribulacionista? Significa crer no Senhor Jesus. E crer significa você aprender a sua palavra, ouvir a tua palavra, colocar a sua palavra na vida e viver a sua palavra. O que é que nós temos que fazer como pré-tribulacionistas? O que é que nós precisamos fazer como pré-tribulacionistas aqui na face dessa terra? Nós, como aquelas pessoas que servimos a Deus, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho e nós precisamos esperar o Senhor Jesus vir antes da grande tribulação. Você que é professor, você que vai ter acesso a essa pré-aula, ore por nós, para que nós possamos melhorar a cada dia, que nós possamos ser um povo que crê na palavra de Deus. Como eu disse, ainda nesse estudo, se a pessoa não é pré-tribulacionista, você não tem que convencer ela a ser. Ela escolheu uma outra linha de pensamento, se não é dispensacionalista, se ele é mesotribulacionista, se ele é pós, não tem problema. O que vai salvar o crente é aquilo que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos significa, primeiro, com Deus. E a paz com Deus, ela foi cortada através do pecado. Então, através de Cristo, através de se converter a Cristo, as pessoas têm condição de ter restabelecidos na sua vida, de novo, a paz com Deus. E aí, quando você tem a paz com Deus, isso vai facilitar você ter a paz com o seu próximo. Porque a paz com o próximo faz com que você tenha condição de perdoar até os seus inimigos. E isso é possível quando você tem a paz de Deus na sua vida. E quando você tem a paz com Deus e a paz com o próximo, você tem paz consigo mesmo. E a paz que nós temos conosco mesmo é a nossa salvação, a nossa consciência tranquila, a nossa garantia de que nosso nome está escrito lá no livro da vida. Então a Bíblia diz: seguir a paz com todos, com Deus, com o próximo e consigo mesmo, e a santificação, ou seja, separação do mundo e diferente do mundo. Sem essas coisas, ninguém vai ver o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula, no nome do Senhor Jesus.